pessoas! Boa noite! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem! Hoje vamos para a live 133 do EMES Amigas, aqui no Instagram. Vamos falar sobre esclerose múltipla. Vão chegando, vão sentando, vão relaxando, porque hoje teremos uma live para informar as pessoas sobre esclerose múltipla. Também estarei aberta aqui a dúvidas, então se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever aí no chat que eu leio e tento responder. Se eu não souber, eu deixo em aberto, aviso que eu não sei e vou procurar resposta com algum médico, algum fisioterapeuta, algum nutrólogo, nutricionista. Vou tentar me informar, vou tentar saber, prometo. Então vamos agora para a live 133 do EMES Amigas, para falar sobre esclerose múltipla. Hoje vocês não vão ver a Daniela aqui, porque a Daniela teve um compromisso, mas vamos falar sobre esclerose. Boa noite, André, meu maridinho, coisa linda. Boa noite. Então, o que é esclerose? Vamos começar falando o que é esclerose. Esclerose múltipla, agora a gente está no agosto laranja, escolheram esse mês, deixa eu só desligar aqui o negócio, pronto. Escolheram este mês de agosto para conscientizar, falar sobre esclerose múltipla para as pessoas que nunca ouviram falar. Ou já ouviram falar, mas não tem muito conhecimento do que seja. Eu tenho esclerose múltipla, para quem não sabe. Então, algumas coisas eu vou conseguir falar de cara na lata, porque eu passo por isso. Esclerose múltipla. Boa noite, Maíra, tudo bom? A Maíra também tem esclerose múltipla. Então, ela também passa por algumas coisas que viraram já comuns para a gente. Não deveria, né? Mas já se tornaram. Então, vamos começar falando o que é esclerose múltipla. É uma doença crônica desmielinizante. Eu treinei muito para falar, porque é difícil falar desmielinizante. Tentem aí, desmielinizante. Sabe como que eu consegui? A hora que eu escrevi. Eu escrevi, aí eu li o que era, mesmo lendo várias vezes em vários lugares, eu não conseguia falar. Mas eu escrevendo, eu consegui decorar que é desmielinizante. E quando eu falo e fecho os olhos, eu vejo a palavra que eu escrevi. É desmielinizante. Que aí eu sei, é como se eu estivesse lendo de novo. Então vamos lá. Então a esclerose é uma doença crônica. O que é uma doença crônica? É uma doença que pode demorar muito tempo para passar ou nem passa. No caso da esclerose múltipla, nós ainda não temos a cura, então ela não passa. Você tem que conviver com ela da melhor maneira possível. Tem que ir achando subterfúgios para ir driblando ela e vivendo tranquilamente, né? Então, fiz uma colinha aqui,
Vamos ver o que mais que fala aqui na minha colinha. Então, uma doença autoimune. A esclerose múltipla autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando suas células de defesa atacam você mesmo. No caso da esclerose, ela ataca a bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? A bainha de mielina, vou pedir a permissão para minha amiga Marca, que explicou muito bem usando uma caneta Bic. Marca, vou usar a sua explicação que eu adorei. Então, o que é a bainha de mielina? Peguem como exemplo uma caneta Bic. A caneta Bic, ela tem a parte interna, que é a carga, que seria o axônio do neurônio. E esse plástico por fora da caneta, que seria a bainha de mielina. O que acontece? A bainha de mielina, ela vai ficar naquele rabinho, porque quem já viu aí um neurônio é uma florzinha com um rabinho, certo? Eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, devia ter impresso, né? Esqueci. Então, imagina que o neurônio é assim, uma cabeça e tem o axônio, que é a caneta Bic. E a bainha de mielina é essa parte transparente da caneta Bic, esse plástico que envolve a carga da caneta Bic. Oi, Renato, boa noite. Renato também tem esclerose múltipla. Então, e para você ver, tanto eu quanto a Maica como o Renato temos esclerose múltipla, mas todos, sem exceção, têm coisas diferentes. Tem coisas diferentes, então estamos, né, em estágios diferentes da doença. A Daniela é uma outra. Ela está num estágio muito bom. Ela conseguiu sair do andador e da bengala. Ela usa bengala de vez em quando. O Renato nem bengala está usando, né, Renato? É a capa do flu. Deixa eu colocar o óculos, vai. Eu acho que é flu mesmo que ele colocou. O que é a capa do flu? É a capa do flu. Meu, depois de 50 é cruel. Com óculos, eu tô com óculos de perto, hein? Dá para enxergar algumas coisas, mas outras não. Sem óculos, dá para enxergar algumas coisas, outras não. Isso não tem nada a ver com esclerose, isso tem a ver com a idade. Deixa eu chegar mais perto. Oi, Priscila, boa noite. Fio, é a capa do fio. Ah, entendi. Entendi, Renata, é a capa do fio. Ah, é a capinha do fio. Então, imagina, voltando, que o neurônio é a minha mão. O axônio é essa coisinha comprida que está saindo, que nem se fosse a caneta Bic. Isso é o axônio. E a mielina é a capinha, que nem o Renato disse, do fio. É o que envolve o axônio, porque o axônio é o que ele está aqui, né? O neurônio com axônio. Aqui tem outro neurônio, ele está se comunicando com outro neurônio que tem outro axônio. E assim vai, um colado no outro. Para ele poder passar informação elétrica, porque a gente sabe que
um neurônio passa para outro através de impulsos elétricos, a informação. Então, para ele poder passar de um neurônio para outro, essa capinha do fio do axônio, a mielina, tem que estar inteira, porque senão a informação não passa de um neurônio para outro. Ou se passa, passa muito devagar, que é o que acontece com quem tem esclerose. E por que é múltipla? Não pense que esclerose é doença de velho, que não é. Esclerose quer dizer cicatriz. Então, antigamente falava, a pessoa está esclerosada. Então, a esclerose não é doença mental. A pessoa fica com todas as faculdades dela normais. Ela pode ter outros problemas, como eu, por exemplo, agora que vocês estão percebendo que eu estou tendo uma certa dificuldade para falar. Então, um neurônio demora, a hora que essa capinha sofre uma quebra por conta de ser uma doença autoimune, a nossa defesa vai lá na bainha de mielina e começa a atacar. Atacou, quebrou essa bainha de mielina ou arrancou fora ela toda, depende de como foi o ataque. Aí demora para passar a informação de um neurônio para outro, até chegar onde ela deveria chegar, que é ou no músculo, ou no nervo óptico, porque tem muita gente com esclerose, fica cego. Cegueira, muito difícil hoje em dia ser uma cegueira total e para sempre. Normalmente ela volta com os remédios. Então vamos lá, vamos voltando que eu estou me perdendo. Então, a esclerose múltipla é uma doença autoimune por conta disso, porque o organismo está atacando o organismo mesmo. Crônica, por quê? Porque não é uma doença que cura passado um tempinho. Ai, acabou, não tem mais. Tipo gripe. Tipo gripe, fiquei uma semana ruim, agora já tô bem. Não. Infelizmente, a esclerose múltipla não é assim. Como toda doença crônica, ela tem remédio, mas ela não tem cura. Então, quando você é diagnosticado com alguma doença crônica, pode ser qualquer uma, você vai ter que tomar remédios para tanto. Mas não quer dizer que você vai se livrar dela, pelo menos da esclerose. Você não vai se livrar dela ainda, porque estamos chegando perto de ter um medicamento que vai resolver todos os problemas. Não é do seu Creyson, não é das organizações tabajaras, mas os seus problemas vão acabar. Né? Então é facinho depois que chegar essa bendita cura. Enquanto a cura não chega, a gente vai levando numa boa e vamos pegando esse agosto laranja para conscientizar a maior parte das pessoas do que é esclerose. Porque, como eu disse, é uma doença crônica, autoimune, ela pode ser degenerativa, quer dizer, não é que pode ser, ela é degenerativa. É que para algumas pessoas ela é mais, para outras menos. É uma doença que mata? Não, não é uma doença que mata. Não é. Você não vai morrer de esclerose múltipla. Sinto informar. Você vai morrer com esclerose múltipla.
você vai levar ela pro resto da vida. É como se fosse, você pode comparar com uma pressão alta. Você toma um remédio pressão alta sempre. Você pode deixar a pressão quieta um tempo, é só você controlar o sal, essas coisas. Mas você vai ter sempre pressão alta. Você vai ter sempre que estar controlando a pressão, vai estar sempre comendo menos sal para ela não subir. É assim, esclerose múltipla é a mesma coisa. E não é transmissível. Então, eu tenho, mas meu marido não tem. Se ela fosse transmissível, por mais que a gente se cuidasse, ele já tinha pego, certo? Não é transmissível. Esclerose múltipla não é transmissível. E mulheres que querem engravidar podem ficar tranquilas, porque hoje em dia, antigamente a gente não podia mesmo, porque os remédios eram abortivos. Hoje a gente já tem remédios que não são abortivos. Tem remédio, inclusive, que dá para você tomar estando grávida. A evolução da medicina. A medicina evoluindo para nós. Para nossa alegria! Graças a Deus a medicina está evoluindo e não temos mais tanto problema. Mulheres podem engravidar. Ah, mas será que eu vou passar para o meu filho? É muito difícil. A chance, mesmo você tem esclerose, seu filho ter esclerose, é muito rara. O que acontece? A esclerose múltipla não é uma doença que se passa geneticamente. Você pode ter nesses seus genes recebidos algumas facilidades para a esclerose entrar em você, mas não quer dizer que você vai ter a doença. Não quer dizer que seu filho obrigatoriamente, porque você tem, vai ter. É que nem o Dr. Matheus Vazen fala. Ele fala bem assim: eu não tenho esclerose. A chance do meu filho ter esclerose é a mesma que eu tenho. Mas se eu tivesse esclerose, as chances do meu filho ter esclerose é a mesma que eu teria se eu não tivesse, entendeu? É difícil, mas é assim. Esclerose é uma loteria. Para mal, não sei. Esclerose múltipla me ensinou muita coisa. Ser mais paciente é uma delas. Porque antes eu queria fazer 20 mil coisas ao mesmo tempo. E eu fazia, tá? Só que com esclerose não dá para fazer. Tem que fazer uma por vez e devagar. É muito devagar, dependendo do que for. Que nem, por exemplo, só para vocês terem ideia. Ontem veio uma auxiliar aqui em casa me ajudar a limpar a casa. Ótimo, perfeito. Ela tirou uma tomada da parede do interruptor para ligar o aspirador de pó e não ligou de volta. O que aconteceu hoje de manhã? Aquela tomada que ela tirou é o fio, vamos dizer assim, é a energia da minha cafeteira. Eu não tomei café, eu queria tomar um café,
Mas ela não ligava porque ela não estava ligada na tomada. Eu até tentei, mas como eu moro num apartamento pequeno, que não tem muito espaço, a tomada, era uma tomada de um filtro de linha, uma extensão, que é longe de onde estava a cafeteira, porque é onde está a cafeteira não tem tomada na parede, então era longe, e onde era essa tomada não tinha apoio, e eu não tenho equilíbrio para ficar em pé sozinha, eu preciso me apoiar em algum lugar, e ali não dava. E outra coisa que eu não consigo mais fazer hoje, ficar agachada. Eu não consigo. Se a tomada é tipo 1,10 m por aí de altura, tranquilo. Agora, se é mais baixa, é muito complicado. E no caso, ela era mais baixa. E outra coisa que também prejudicou muito. Quem foi o infeliz que inventou essa tomada de 3 pinos? Meu, cruel! Como que eu vou acertar 3 pinos em 3 buracos diferentes? Porque não é tipo um do ladinho do outro, é um mais para baixo. Então é cruel. Silvinha, boa noite. Eu não tomei café hoje. Estou contando aqui pro povo que eu não consegui tomar. Então, gente, fica também a dica. Se você conhece alguém que tem esclerose, tem problema motor, ou alguém mudando de doença, de condição, aliás, mudando de condição, você pega uma pessoa que tem problema, dificuldade motora, que nem eu, ou pega uma pessoa cega, não tire nada do lugar. Se você tirar, volta para o lugar. Porque senão vai ser complicado, muito complicado. Eu não consegui ligar a cafeteira, até tentei, mas não consegui. Se fosse um cego também não ia conseguir. Então, tirou, por favor, volta para o lugar para ajudar essa pessoinha ou qualquer uma outra que tenha problema motor ou visual. É assim que é. Eu não consigo entender o nome de quem entrou. Ginny Calu. Boa noite. Não sei se eu li certo, mas boa noite. Então, gente, esclerose múltipla também tem esse probleminha, né? Porque nem todo mundo tem o mesmo tipo de esclerose, cada um tem uma, e é assim que é. Vamos voltar à minha cola, porque como vocês já perceberam, eu começo uma coisa e vou falando e acabo falando outra. Fujo totalmente do que estava sendo dito. Então vamos lá. Para poder fechar o diagnóstico que você tem esclerose, o que você precisa saber? O seu médico precisa saber. Primeiro, deu algum problema? Vai no neurologista. Está com formigamento? É um formigamento que ficou mais de 24 horas? Porque às vezes você está com a perna dobrada errada, você levanta e a perna fica formigando. E é uma coisa. Agora, de repente, você está dormindo, acordou, está formigando a perna, está formigando o braço, está formigando o rosto. O que você fez? Continua durando isso? Mais que 24 horas? Vai no médico. Vai no neurologista. O que ele vai fazer?
ele vai pedir exame de sangue, ele vai pedir uma ressonância magnética, porque esclerose múltipla não se vê em tomografia, se vê só em ressonância magnética. Ele vai te pedir uma ressonância magnética, o exame de sangue, e se ele achar que realmente você tem esclerose, ele vai querer confirmar com o exame de líquor. O que é esse exame de líquor? Eu já fiz e acho que 100% das pessoas que têm esclerose múltipla já fizeram também. Esse exame de líquor é complicadinho. Por quê? Quem tem medo de agulha vai ter pavor de fazer esse exame, porque a agulha gigante é isso aqui, ó. É uma agulha grande que eles colocam na sua lombar, nas costas. Você tem que ficar curvado para frente. Eles vão enfiar a agulha nas suas costas e puxar o líquido da coluna. Ao tirar esse líquido da coluna, ele vai ver as bandas oligoclonais, que eu realmente não sei o que é. Mas nesse líquido da coluna, que é o líquor, aparecem as bandas oligoclonais, que vão acusar se você tem alguma coisa diferente no seu organismo, ou esclerose ou qualquer outra coisa. Obrigada, Maíra. Então, o meu, por exemplo, só para vocês terem ideia, quando eu fiz exame de líquor, ressonância, deu que eu tinha esclerose. Os sintomas que eu tinha eram favoráveis à esclerose, que é, no meu caso, tá? Porque são vários, cada um pode ter um. No meu caso, era perda de equilíbrio e tontura. Tanto que eu fiquei tomando por um bom tempo remédio para vertigem. E claro, óbvio, não funcionava. Porque eu não estava com vertigem, labirintite. Porque o remédio era para labirintite. Chamava Vertix. Eu não esqueço o nome desse remédio. Mas eu não tinha. Até cheguei a fazer o exame lá para saber se eu tinha labirintite. E óbvio, deu negativo. Deu que eu não tinha labirintite. E continuavam as tonturas. Aí eu fui no neurologista. Aí ele falou, você vai fazer exame de líquor. Eu fiz. Ressonância deu positivo. Os sintomas que eu estava tendo deram que era esclerose. Só que o líquor deu negativo. Então, pode acontecer? Pode. Por isso que é bom você ir no neurologista, porque ele vai avaliar tudo para ter certeza se é ou se não é. Tem muita gente que trata indo no neurologista mesmo. Uma doença chamada NMO, como esclerose múltipla. Por sorte ou azar, não sei, os remédios são parecidos. Alguns remédios de esclerose servem para NMO, outros não. Você tem esclerose, você pode ter NMO. É mais fácil ter. Oi, Ale! Boa noite! Hoje a Dani não pôde estar aqui com a gente. Ah, peraí que a Maíra tá falando alguma coisa.
Você não tem bandas oligoclonais no líquor? Não, Maíra. Não tenho. Não tenho. Meu líquor deu como se eu não tivesse nada. Nada. Nenhuma doença, nem alguma outra, porque eu não lembro agora quais são as doenças que tem essas bandas oligoclonais, mas eu não tenho. Não tenho nenhuma. E não vou, graças a Deus, refazer esse teste. Ninguém me pediu para refazer. Nossa, porque é um teste muito cruel. Oi, tudo bom? Entregador! Estamos falando hoje de esclerose múltipla, comemorando, entre aspas, o Agosto Laranja, que é o mês de conscientização da esclerose múltipla, onde a gente tem a obrigação de passar para a maior parte das pessoas o que é a esclerose múltipla, para mais gente poder saber o que é. Então, eu já falei que é uma doença autoimune, é uma doença que eu tô com outra coisa na cabeça agora, crônica. Já falei para vocês que ela não é transmissível? Não lembro, mas não é transmissível, tá? Ah, falei sim, até falei do meu marido. Então, não é uma doença transmissível. Falei que não é uma doença genética, então teu filho possivelmente não vai ter esclerose múltipla. É muito difícil ele ter. É uma loteria do azar. Tem gente que pode ganhar nessa loteria, tem gente que não. A Maíra que está aqui também ganhou. A Silvia que está aí também ganhou. Mas tem gente que não ganha. O entregador não ganhou. Deixa eu ver o que a Maíra falou. Na verdade, eu vou ler o que a Maíra escreveu. Nem precisava, na verdade, do líquor para comprovar a esclerose. É verdade. Maíra, a gente foi escolhida. A gente tem que dar graças a Deus. Olha que legal. Tá vendo? Alguém, de alguma forma, escolheu a gente. Tudo bem. Dependendo do ponto de vista, não é uma escolha muito boa, mas somos sorteados, somos premiadas. Ai, meu Deus. Bom, então, entregador, eu estou explicando aqui o que é esclerose. Esclerose, gente, não é doença de velho. No começo da live eu falei isso. Esclerose quer dizer o quê? Cicatriz. Não confunda com... que nem antigamente se ouvia, né? Fulaninho tá velho, ele tá esclerosado. Esclerose é cicatriz. Esclerose múltipla quer dizer que você tem várias cicatrizes no cérebro por conta dos ataques que você sofreu. Lembra, eu falei que é uma doença autoimune, onde seu corpo ataca o seu próprio corpo. E ele vai gerando essas cicatrizes. Por isso que é esclerose. E por que é múltipla? Porque pode dar no cérebro todo. Você não tem uma única cicatriz, tem várias. Infelizmente, Maíra. No entregador, estou falando como manter a mente para saber do diagnóstico. Eu vou te falar uma coisa, entregador. O entregador está perguntando como manter a mente depois que sabe do diagnóstico de esclerose. Depende muito da pessoa. Depende muito da visão dela. Depende muito de como ela vê a vida. Eu, por exemplo, sou muito religiosa.
A Maíra também é. A Silvia também é. A Dani, ela também é. Ela não tá aqui hoje, mas ela é. Então, a gente acaba vendo de uma maneira, tá bom. Não é legal, mas é pro meu crescimento. Agora, tem gente que não consegue, não se dá muito bem, não. Eu já soube, não conheci a pessoa, mesmo porque ela não está mais entre nós, mas eu não a conheci. Eu já soube de casos que a pessoa se matou. Já soube de casos também que a pessoa quis se matar. Mas, gente, esclerose múltipla, como eu já disse, não mata. Você vai morrer com esclerose, não de esclerose. Então, temos que viver da melhor maneira possível. A melhor maneira que a gente conseguir viver. Assim como qualquer outra coisa. Ah, não tenho dinheiro. Vou viver como? Da melhor maneira que você conseguir viver. Por exemplo, eu falo, quem tem esclerose múltipla tinha que ser rico. Tinha que ser muito rico. Mas esclerose múltipla não dá só em quem é abastado. Dá em todo mundo, em qualquer um. Pode ganhar. Se jogou na loteria, pode ganhar. E eu, a Maíra, o Renato, a Daniela, a Silvinha, ganhamos. Olha só que beleza. Só gente que tem muita sorte no jogo. Sorte ou não, depende do ponto de vista, de como você vê. Eu vejo como sorte. A esclerose trouxe para mim uma sabedoria que eu já não ia querer ter mais, não. Eu estou fazendo inglês, porque eu sei agora que é bom. Eu já, se eu não soubesse da esclerose, eu já tinha parado meus estudos. Aliás, quando eu soube da esclerose, eu estava fazendo arquitetura, que é a minha segunda faculdade. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Falei, vou fazer arquitetura para ajudar meu pai na época, que meu pai tinha uma fábrica de amortecedores de vibração. Aí ele falava assim para mim, estuda arquitetura, faz doutorado com a Estela Mares, que é uma amiga dele e está no meio de acústica. Eu comecei a fazer arquitetura. Aí veio o diagnóstico de esclerose. E quem tem esclerose múltipla, que está aqui, sabe que, é uma correria. A hora que você sabe, você tem que fazer fisioterapia. Até você conseguir acertar a sua vida, tem que fazer fisioterapia, terapia ocupacional, hidroterapia, um monte de dia. Então, primeiro, você precisa de dinheiro para tudo isso. Segundo, tempo. Você precisa de tempo para tudo isso. Então, acabei trancando a faculdade de arquitetura por 2 motivos. Por conta da esclerose, porque eu já não teria mais tempo, e porque a arquitetura é uma faculdade que tem muita coisa de exatas. E eu não consigo pensar assim, como exatas, que nem o Rogério Macedo, o entregador. Ele está fazendo matemática. Eu acho muito legal, mas não é para mim. Eu sou das artes, eu sou da parte de humanas. Eu não consigo exatas. Não consigo. Espera aí, que agora eu vou ler o que todo mundo escreveu. A Maíra falou, tem gente que acha que é surdo. É verdade, Maíra.
Tem gente, quando sabe que a gente tem esclerose, por conta das coisas que a gente passa, acha que a gente está tendo um surto psicótico. E não é assim, tá? Esclerose múltipla é bem diferente. Entregador. O entregador viu um vídeo meu dançando no quarto. Não é torturante ver coisas que você fazia que agora não faz mais por conta de esclerose? É o contrário, entregador. Para mim, tá? Tem gente que não gosta. Para mim, eu gosto de ver. Eu falo, nossa, eu fazia isso. Que legal. Por isso que eu gravo tudo. Aliás, se você tiver paciência algum dia e ver o meu YouTube inteiro, tem vários vídeos que eu fazia dublagens. Falei, gente, fazer tudo. Eu não tenho lá no YouTube. Um dia eu faço e coloco lá um vídeo. Eu fazia bolos. Gente, eu fiz um bolo uma vez que ninguém acreditou. Eu fiz um desenho do síndico do prédio que eu morava em São Bernardo. Eu fiz ele em 3D assim em cima do bolo. Só metade dele, né? Da barriga para cima, porque ele era barrigudo. Eu fiz a cara dele, fiz a barriga dele. Ficou muito legal. E aí eu fico vendo essas fotos, esses vídeos, falo, gente, que legal fazer tudo isso. Isso para mim é um incentivo. Na realidade não me deixa angustiada, não. Me deixa feliz. Agora depende, tem gente que não consegue. Minha irmã, por exemplo, é uma que ela fazia balé. E se ela tivesse na minha condição hoje, ela não está, graças a Deus, mas se ela estivesse na minha condição hoje, eu acho que ela não ia querer ficar vendo os vídeos de quando ela dançava, não. Eu vejo os vídeos de quando eu dançava, falo, gente, como que eu dançava mal. Eu gosto de ver. E fico vendo, fico, nossa, ainda bem que isso eu não faço mais. Porque eu dançava muito mal. Então vamos voltar aqui. Obrigada, Maíra. A Maíra tá falando que eu sou demais. Ai, Maíra, mas se a gente não ri, né? A gente tem que rir. A gente tem que rir da gente mesmo. O entregador tá falando alguma coisa. Também vi seu pé. Ah, você viu? Ah, o entregador tá falando do meu pé inchado. Seria efeito colateral. Meu pé inchado, entregador, ele tem 3 motivos básicos. Não sei se tem mais algum. Não fui no médico ainda para saber. Mas 3 motivos básicos. Primeiro, o fato de eu quase não andar. Estou mais na cadeira de rodas do que andando. Então, é um dos fatos. O outro fato, calor. Tá muito quente. Ficando calor, por isso, inclusive, que eu comprei a papete para respirar e não ficar com o pé no tênis ou no croque, que também esquenta. Na foto, inclusive, que eu tô com a papete, dá para ver a marca, porque eu tava de croque. Dá para ver a marca do croque. Então, quer dizer, mesmo o croque não estava funcionando. Então, eu tive que comprar papete. E a terceira e última coisa. O remédio que eu tomo para esclerose tem corticoide. O corticoide faz inchar. E incha o corpo todo. Tem gente que toma muito corticoide e fica parecendo uma bolinha. Parece que engordou. E não é inchaço. É muito corticoide. Então, é isso.
Agora, se tem mais alguma coisa além disso, eu não sei, porque eu não fui no médico. O único médico que eu consultei foi a minha neurologista, e ela falou assim: olha, você tá com esse pé inchado por conta do calor, por conta de você não andar e por conta do corticoide que tem no remédio. E é isso. Bom, vamos lá, voltando. Eu falei, é verdade. A hora que você sabe que você tem esclerose múltipla, relaxa, você não vai morrer. Você vai morrer com a esclerose, mas não de esclerose. O que a Maíra tá falando? Ah, é tudo... Ô, Maíra, e para quem quiser saber, eu estou tomando o Crevos, que é um dos melhores medicamentos para esclerose múltipla secundariamente progressiva, que é o meu caso. Então, ó, outra coisa que eu não tinha falado, mas eu vou falar agora, já que eu toquei no assunto. Esclerose múltipla, a gente divide ela em alguns aspectos. Tem a esclerose múltipla, que é mais comum, a remitente recorrente. O que acontece? Eu tenho uma falha na perna, mas essa falha para e volta a perna não 100% ao normal, mas praticamente 100%. Então ela teve problema e voltou. Isso é remitente recorrente, que ela vai e volta. Tem a primariamente progressiva. A primariamente progressiva é uma que só vai piorando. Que nem diz o Dr. Matheus, ela vai piorandinho. Mas assim que você sabe que você tem esclerose, e se você vai piorando, é essa primariamente progressiva. Agora, secundariamente progressiva, ela começa com a remitente recorrente, que foi o meu caso. Depois, normalmente, de uns 10, 15 anos, ela vira secundariamente progressiva, a remitente recorrente, que foi o meu caso. Eu descobri a esclerose em 2007. Eu não fiz as contas, mas deve ter por volta de uns 15 anos, 16 anos que eu tenho esclerose. Já estou em secundariamente progressiva. Acabou mudando. Maíra, o Crevos é de alta eficácia. E é um dos únicos para esclerose múltipla secundariamente progressiva. Entregadora, a Dani, ela teve compromisso hoje e ela não pôde estar aqui. Mas semana que vem ela vai estar. E a semana que vem vamos falar de novo de esclerose múltipla. Claro que vamos abordar outras coisas relativas à esclerose, mas vamos falar de esclerose. Porque estamos no agosto. Laranja, agosto laranja, mês de conscientização da esclerose múltipla. E é isso aí, gente. Ai, meu pé. Ai, peraí que deu ruim aqui no meu pé. Acontece, gente. Movimentos involuntários.
Hoje na ecoterapia também. Eu tô lá em cima do cavalo, de repente minha perna puxa e eu solto um grito. Eu já avisei a fisioterapeuta, falei, olha, não está doendo nada, é movimento involuntário, tá? A Maíra tá falando que toma Ciponimod, que é via oral todo dia. E ela também é secundariamente progressiva. Eu acho que eu vou... Bom, eu vou tentar entrar no estudo, eu não sei qual medicamento, só sei que é um medicamento novo que está aparecendo aí. O entregador, falar sobre sexualidade, né, esclerose, é tabu ou um dia vai ter esse tema? Olha, a gente é mesmo entregador. Boa questão. Não, para mim não é tabu, eu falo de uma boa. Agora tem que ver com a Dani, o que ela acha. Mas boa ideia, vou falar com ela sobre esse tema. Interessante esse tema. Então, Maíra, eu vou participar do estudo se eu conseguir entrar, porque para participar do estudo tem que estar 6 meses sem medicamento algum. E eu tomei o Ocrevus. O Ocrevus é via infusão e fica no organismo 6 meses. E eu tomei em junho. Então, a próxima, acho que foi junho mesmo, porque a próxima dose seria em dezembro, ou seja, dá 6 meses. Aí eu não sei, eu até conversei lá com o pessoal do estudo, eu não sei se ainda vai ter vaga para eu participar de estudo, entendeu? Tentar sem medicamento. Se não der, paciência, fazer o quê? Vou continuar no Ocrevus. Fazer o quê? Mas está nas mãos de Deus. Se for para eu participar do estudo, eu vou participar. Pode ter certeza, eu tenho fé nisso. Se for para participar, eu vou participar. Vão me chamar. Aliás, eu já achei muito legal. Assim que eu entrei, é porque você não faz parte do WhatsApp da ABCEM. Eu descobri isso lá no WhatsApp da ABCEM, que colocaram um aviso. Vai ter um estudo de um medicamento novo para esclerose múltipla secundariamente progressiva. Quem quiser, fala com o Dr. Sérgio no telefone tal. Assim que eu li, eu entrei, liguei para ele. Pena, ele até falou isso para mim, pena que você acabou de tomar o Ocrevus. Aí tem que esperar, ver se vai ter vaga para o estudo aí em dezembro. Mas eu tô torcendo, se for para eu participar, vai ter vaga. Com certeza vai. Já mandei os exames que ele pediu, já mandei tudo. Agora temos que esperar, né? Tem que dar tempo. Aliás, foi isso que eu falei, que a esclerose trouxe para mim. Paciência. Saber esperar. Tem muita coisa. Medicamento a gente tem que esperar. Senão a gente infarta. E quanto mais nervosa a gente fica, eu já percebi isso, é pior. Então tem que dar tempo ao tempo, deixar as coisas correrem no tempo de Deus.
Então, a esclerose foi bom para mim nesse sentido. Tolerância. Tem que ter também muita tolerância. A esclerose também me trouxe isso. Tolerância. E é isso aí, né? É assim que a gente vai vivendo. Mas eu gostei desse tema, o entregador. Peraí. Vou voltar e falar, porque some. Vou colocar esse tema. Sexualidade na esclerose múltipla. Sexualidade na esclerose múltipla. Vai ser o próximo tema de uma live nossa. Peraí, o entregador escreveu alguma coisa. Existe alguma pessoa que já se livrou da esclerose? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não tem. Não existe. Não tem cura ainda a esclerose. Esclerose. Claro que não vou entrar aqui no mérito da questão, mas tem um médico com altas doses de vitamina D de dado que diz que cura a esclerose. Eu tenho minhas dúvidas, porque eu conheço gente que participou desse trabalho dele, desse protocolo dele, e foi parar no CTI. É lá do Rio de Janeiro, essa pessoa. Então é uma coisa que eu sinceramente não vou fazer. Até na época eu me tratava com um neurologista, Dr. Tarso Adoni, muito conhecido também, que ele falou assim, eu perguntei desse protocolo da vitamina D, falou, tudo bem, pode participar, pode fazer. Agora, torce para você achar rápido um centro de infusão, porque você vai ter que fazer, como que fala? Quando o pessoal tem problema no rim. Bom, você vai ter que fazer esse negócio e pode ser que você perca os 2 rins, um ainda você consegue viver com um só, mas senão você vai ter que conseguir um transplante. Então, boa sorte no transplante para conseguir um doador. Ah, lembrei, hemodiálise. Então, o Dr. Tarso Adoni falando que eu teria que fazer hemodiálise, que eu poderia perder os 2 rins. Então, eu acabei não fazendo esse protocolo de vitamina D. Depois, eu conheci o Fábio, lá do Rio de Janeiro, que foi parar no CTI. E hoje ele, só para ter ideia, ele não anda, está numa cadeira de rodas. Então, quer dizer, eu não confio muito nesse protocolo D. Eu vou confiar quando sair um remédio que fala assim, já foi testado, está aprovado e realmente funciona para remielinizar. Falei bonito agora, hein? Remielinizar as bainhas de mielina. Então, é um remédio que vai curar você da esclerose. Você vai, é tipo um boot, você vai voltar a ser o que era antes. Porque remielinizar significa que, por exemplo, a função de andar ou equilíbrio que eu perdi, vou voltar de novo a ter. Entregador falando, a primeira vez que eu vi você, eu achava
que você tinha algo relacionado neurológico por você ser um pouco devagar. Agora você já percebeu que eu quero ser rápido, entregador. O problema é que eu vou devagar. O cérebro não acompanha. Obrigada, você é sensacional. Obrigado, entregador. Mesmo com todos os problemas e dificuldades, viver é tudo de joia. Obrigada, entregador. Mas é isso aí, é que você não me conheceu antes. Quem me conheceu antes, por isso que eu gosto também da foto, vídeo, eu tenho tudo. Sabe que eu era uma pessoa muito espoleta. Eu não parava, eu inventava toda hora alguma coisa. Hoje tenho que estar mais calma, por dois motivos. Por conta da idade, porque eu já não sou mais uma menininha, né? Uma mocinha, 50 anos nas costas, na hora de eu criar juízo. Apesar que eu vou falar para você que é muito difícil. Isso é muito difícil. Esclerose múltipla é fichinha perto disso. E segunda coisa é a esclerose múltipla, que me poda em algumas coisas. Ela fala assim, não, espera aí, fica aí quietinha. Só por isso, mas eu não sou assim, não. Eu tenho que ser assim hoje, mas eu não sou. É hora de dar tchau. E agora já é hora de dar tchau. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada mesmo. E pode esperar, entregador, que eu vou colocar essa pauta aí da sexualidade. Falar com a Dani e em breve faremos uma live sobre isso, te aviso. Obrigada mesmo. Um beijo, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. E não esqueçam que a semana que vem tem mais live. E aí a Dani ela vai estar junto, hein? Obrigada, entregador falando que somos demais. Ah, entregador. Ô Maíra, tá vendo aí? Entregador, tô falando também de você. É porque a hora que eu fechar a live, não fica gravado os comentários, tá? Mas o entregador também falou da Maíra, hein? A Maíra é show de bola também, entregador. Então, obrigada, gente. Até a semana que vem, hein? Beijo. Aproveitem o dia. Esse final de semana vai ser ótimo. Vai ser meio frio, mas vai ser ótimo. Um beijo.